Olá pessoal, espero que esteja tudo bem por aí. Este é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais fatos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos mostrar que o sigilo das declarações dos militares investigados pela Polícia Federal foi quebrado pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro visita Maricá, no estado do Rio, e arrasta multidões mais uma vez. E Vladimir Putin faz ameaças veladas ao Ocidente de um possível conflito nuclear. Esses são os destaques que preparamos para você no programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe. Hoje foi divulgado em tudo que é canto que o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do depoimento à Polícia Federal do ex-chefe do Exército Brasileiro, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, em relação ao tal planejamento de um golpe de Estado. O curioso é que estamos há quase 1 ano e meio do ocorrido e essas informações que nos parecem tão simples de serem externadas, só agora, depois de muita pressão, é que vieram a ser compartilhadas por esses dois comandantes. Não se justifica levar tanto tempo assim, com a casa caindo para todo lado, ex-presidente sendo bombardeado e esses ex-comandantes calados o tempo todo sobre uma questão que sequer merecia segredo de justiça. Não se justifica, entendeu? Então, diante dessa nova situação que nos parece muito estranha, analisemos com a percepção um pouco mais aguçada. Se a coisa aconteceu exatamente como os ex-comandantes estão dizendo, e suponhando que seja tudo verdade mesmo, então, para começo de conversa, foi igualzinho o que fez a ex-presidente Dilma, sem tirar e nem pôr. Se Bolsonaro tem de ser responsabilizado criminalmente pelo fato de ter sido repreendido pelo general Freire Gomes por querer decretar uma garantia da lei e da ordem que está na Constituição, e foi há quase 1 ano e meio, a ex-presidente Dilma também tem de sofrer com o mesmo resultado dessa história, ou não? O que estaria diferente nessa questão? Ela foi lá, no general Vilas Boas, que era o comandante do Exército na época, e também fez a mesma consulta que supostamente estão atribuindo ao ex-presidente Bolsonaro. E mais, ela teria ouvido do então general a mesma ameaça feita por Freire Gomes a Bolsonaro. Então a situação é igual. Logo, pelo entendimento jurídico, se um é punido, a outra que fez exatamente a mesma coisa também deve ser punida pelo mesmo crime. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Ela tinha pensado no golpe e não teve coragem para executar, como disse o presidente Lula, se referindo a Bolsonaro. Pelo menos foi o que a imprensa inteira tratou na época. Mas ok. Suponhamos que realmente tenha acontecido tudo isso. O general Freire Gomes tinha acabado de assumir o comando do Exército promovido pelo presidente e chefe Bolsonaro. Era supostamente um homem da confiança do presidente. Será que ele teria mesmo a coragem de fazer uma ameaça assim ao cara que tinha acabado de promovê-lo e que se referia a um artifício garantido na Constituição? É estranho. E mais, se a GLO é um instrumento previsto mesmo na Constituição e o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas, uma ordem do presidente que não for cumprida pelo comandante do Exército é ato de insubordinação. Logo, não cumprindo uma ordem, quem deveria ser preso era o próprio general. Senão, não faz o menor sentido o presidente ser o chefe supremo das Forças Armadas se não puder mandar em nada. Entendeu? E mais uma.
O general e o brigadeiro estão abrindo a boca em um momento em que todos estão vendo a pressão sobre suas cabeças. Eles correm sim o risco de serem presos e, sob pressão, até as autoridades judiciárias disseram que um suspeito entrega a própria mãe para se livrar das responsabilidades. Os dois entraram na lista dos militares que poderiam pegar cadeia. Que credibilidade eles têm para compor a peça final de um inquérito policial? A esquerda mesmo desqualificava as delações na época em que o presidente Lula estava sendo acusado pelas pessoas próximas a ele no governo, como foi o caso do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e dos empreiteiros Marcelo Odebrecht e tantos outros, principalmente quando Marcelo Odebrecht mencionou aquela famosa frase: o amigo do meu pai. Se dizia que uma delação não tem peso se não houver provas. Tomara mesmo que essas acusações feitas agora por esses dois militares estejam sustentadas em evidências robustas. Caso contrário, podem ter sido forjadas apenas para agradar a quem interessa e se livrar de uma cadeia. Não basta um dizer que falou e o outro dizer que ouviu. Negativo. Os dois estão sob suspeitas também. Tanto é que foram convocados para depor. Pois esse será o maior desafio de quem quer levar adiante essa questão de um golpe que não existiu. Transformar em provas contundentes o que essas pessoas estão mostrando apenas com palavras. E se elas estiverem mesmo mentindo para fugir de uma punição, de uma cadeia, como vai ficar a situação? Já imaginou? 1 ano e meio e eles nunca disseram absolutamente nada. Poderiam ter feito isso lá atrás. E o que é pior, se esconderam essas informações até o dia de hoje, com o processo de investigação correndo todo esse tempo, gastando recursos do cidadão brasileiro, dinheiro público adoidado e não falaram nada, então, no mínimo, eles prevaricaram. Também cometeram um crime do mesmo jeito e devem ser punidos na forma da lei. Ou não é assim? Se sabiam e não denunciaram o que essa gente acha que foi crime, então eles prevaricaram. Ou seja, não existe saída para esses delatores, a não ser que haja um acordo para deixá-los livres em caso de uma história bem contada. Mas mesmo assim não vai passar de meras suposições. O tal do disse-me disse. E veja que o objeto desse crime não existe mais, não aconteceu. Que seria uma tentativa de golpe, não rolou. Onde está o crime? O que supostamente aconteceu foi a mesma coisa que a Dilma. E tem mais. Se foi assim mesmo, o general repetiu o que Dilma ouviu de Vilas Boas. Bolsonaro deu meia volta, foi embora, como Dilma fez, e o crime não aconteceu. Simples assim, não passou de intenções. Vai dizer que não? Mas a impressão que fica é a de ódio puro, de querer tratar a coisa como se tivesse acontecido e punir um ato fictício de um universo paralelo. De novo, não aconteceu o objeto do crime. Entendeu? E por falar no ex-presidente, Bolsonaro esteve na manhã desta sexta-feira em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. E olha, é impressionante o capital político que esse homem tem. Parece que a popularidade dele só aumenta. Ficou ainda mais forte depois de tudo que estão tentando contra ele. Imagine se houvesse mesmo alguma coisa depois desse pente fino todo que estão fazendo na vida dele. Já teriam encontrado alguma coisa. E até hoje ele continua limpo, mostrando que não fez absolutamente nada de errado. Pois no Rio de Janeiro, Bolsonaro reuniu uma multidão, mais uma vez, que só não foi maior por causa da falta de espaço. E de novo, as pessoas gritavam incansavelmente pelo nome dele. Veja.
Caramba! Vai dizer que isso não é de assustar? Será que o presidente Lula consegue arrastar uma multidão assim também? A gente fica curioso. Pelo menos a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, temos certeza que não consegue. Ela convocou os apoiadores para um evento na Paulista e apareceram apenas alguns gatos pingados. Foi vergonhoso. Por que será que o presidente Lula não testa a popularidade dele nas ruas também? Seria ótimo. Afinal de contas, a pesquisa de opinião da FSB apontou uma preferência de 62% do eleitorado, não foi? Sendo assim, se Lula sair nas ruas, pelo que consta naquela pesquisa, vai arrastar bem mais que o dobro de gente que o ex-presidente Bolsonaro. Ou não? E Bolsonaro está viajando para dar apoio aos candidatos nas próximas eleições. E pelo que vemos, vai eleger quem ele quiser. As pessoas estão dispostas a segui-lo a todo custo e aceitar o comando dele. E, consequentemente, a figura do ex-presidente passou a ser considerada um selo de confiança e de honestidade pelos apoiadores. Uma espécie de ISO 9000. Quem tiver esse selo será eleito. E agora vamos falar do internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está preocupado com o avanço do Ocidente e sabe que o tempo de guerra contra a Ucrânia já deixou claro para o mundo que o país dele não é o que costuma dizer. Com isso, Putin concedeu uma entrevista alertando que o arsenal nuclear dele é bem maior e mais moderno que o dos americanos. Acredite quem quiser. O cara é um mestre das narrativas e do blefe. A entrevista dele foi concedida para uma TV estatal e pouco antes das eleições presidenciais na Rússia nesta sexta-feira. Há quem diga que Putin disse isso apenas para tranquilizar o seu povo e passar a ideia de protecionismo alfa que ele representa, algo não encontrado em mais nenhum candidato ao posto de chefe do comando. Putin disse que seu arsenal nuclear está sempre pronto, mas que nunca pensou em usar as armas de destruição em massa contra a Ucrânia. E nem pode mesmo. Se usasse, ia faltar para combater o resto do mundo. Os líderes ocidentais acusam Putin de fazer a todo momento ameaças veladas de um possível conflito nuclear. Нас, да, американцы, на самом деле. И мы здесь продвинулись. E do ponto de vista tático-militar, o presidente russo afirmou que as tropas estão prontas para o combate a qualquer momento. A eleição de Putin nesta sexta-feira era mais que certa, dada a falta de candidatos opositores. Ele mandou prender todo mundo, que nem acontece na Venezuela, com Nicolás Maduro. E ele disse que sabia também que os ataques da Ucrânia pudessem acontecer nesta sexta-feira, e realmente esses ataques aconteceram. Foram na região de Belgorod, onde 2 pessoas acabaram mortas. E para Putin, isso foi feito apenas para atrapalhar as eleições. A verdade é que a Rússia não conseguiu derrotar a Ucrânia em mais de 2 anos de guerra, de conflito, e está sob contra-ataques constantes de drones e mísseis fornecidos pelo Ocidente. O presidente da França, Emmanuel Macron, manteve a declaração sobre a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia para combater a Rússia. Em entrevista recente à TV francesa, nesta quinta-feira, Macron novamente criticou Vladimir Putin e disse que uma vitória dos russos na guerra colocaria a Europa inteira em risco. Se Macron manda mesmo os seus soldados para a zona de batalha, a zona de guerra, a OTAN vai ter de entrar em peso no mesmo conflito. E aí, a guerra da Ucrânia acaba de vez ou se complica para valer. O mais provável é que prevaleça o receio do princípio da destruição mútua. Seria mais fácil para Putin enfiar a viola no saco e sair da Ucrânia de fininho do que pagar para ver uma guerra com a OTAN. Isso vai ficar bem interessante de se acompanhar nos próximos dias. E nós vamos ficar de olho. Por hoje é só, pessoal.
mas estamos atentos e podemos voltar a qualquer momento se algo extraordinário acontecer. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima. Não se esqueça de dar um like e compartilhar o máximo que puder, por favor. Até lá!